aí, vocês estão bom? Mano, com o lançamento da segunda temporada de Yofukashi no Uta, foi lançada uma one shot chamada Yofukashi no Uta Hakuen Hen, que mostra como que é o trabalho de detetive, e ela se passa depois do capítulo 199, que é quando Oyamorin vira assistente de detetive. E nessa nova história não tem os personagens que estamos acostumados, então vai ter bastante gente que não vai gostar dela, mas assim, o foco principal é a divulgação da segunda temporada. E pra mim, que gosto bastante da detetive, acho legal mostrar o trabalho dela e também de ver o Oyamorin seguindo o sonho dele de ser detetive. Bom, eu sou o Vitor e nesse vídeo eu vou trazer um resumo de Call of the Night Paradise Arc. A história começa com Oyamorin se apresentando. Meu nome é Kou Oyamorin e eu sou um assistente de detetive, já que eu descobri a existência dos vampiros e até me apaixonei por uma. Então corta para um Celtinha rebaixado e Oyamorin diz que faz mais de uma hora que estão andando por ali, e mesmo que só tenha árvores no caminho, isso não tá deixando ele entediado. A detetive fala que quando você é jovem, tudo parece novo e divertido. Ô, mau papo de velho isso aí, Kyoko. Bom, ela diz que eles estão vendo a mesma paisagem há 2 horas, e o Oyamorin fica impressionado pela paisagem e pela detetive ter carteira de motorista. E ela diz que sabe dirigir e que é bem fácil. E assim, não é querendo me gabar, mas logo eu vou tirar minha habilitação também, hein? O Oyamorin fica meio confuso, e a Kyoko diz que é só uma piada de detetive. E o Oyamorin fala que é bem difícil de entender as piadas dela. Então volta pra 3 dias antes, com o Oyamorin fazendo um café e a detetive toda musa maravilhosa. Aí corta pra eles conversando, e o Kou diz que eles não estão conseguindo muitos trabalhos ultimamente. E a detetive pergunta por que ele tá tão animado com isso. E eles até lembram dos casos que tiveram, como de uma traição e de um gato perdido. O Kou fala que ser detetive é bem mais fácil do que ele imaginava. E a detetive, com uma cara de paisagem, fala que é assim mesmo, e diz em pensamento que ele arruinou o negócio dela. Oyamorin pergunta por que ela tá com tanta raiva, e se isso é tão ruim assim. Ela responde que o trabalho de detetive normalmente é bem discreto. É quando chega uma pessoa misteriosa perguntando se ali é um escritório de detetive. E a Kyoko fica toda animada por terem um novo caso pra resolverem. Bom, aí corta pra eles conversando e a detetive pergunta como que poderão ajudar ela. Essa garota fala que a amiga dela, na verdade, é uma colega de trabalho, que na verdade é a senpai dela, mas tecnicamente é a Kohai. Mas ela é mais velha e por isso ela chama de senpai, mas na verdade elas são rivais. Porra, se decide, mulher! E a detetive resolve o mistério, descobrindo que ela não é boa em explicar as coisas. A detetive pergunta qual é o nome dela para ficar mais fácil de entender. E essa garota se apresenta e diz que essa é ela. E assim como nós, eles não fazem ideia de quem é ela. Bom, essa garota fica toda envergonhada por não saberem quem é ela. A detetive pergunta se o Oyamorin conhece ela. E ele responde que não. E a garota se desculpa de novo. Caraca, ela fez um papelão. Então o Oyamorin começa a se lembrar dos colegas dele falando de um grupo de idols e pergunta qual idol ele gostou. O Oyamorin responde que não sabe quem são elas. Aí os colegas dele falam que é um grupo de idols chamado Sábado é Quarta, e o Kou fala que esse nome é estranho. O Oyamorin se lembra que perguntaram para o colega dele qual que ele gostava mais, e ele disse que era a Miyamoto, porque ela não parecia ser uma idol, mas do jeito bom. E isso foi a primeira coisa que chamou a atenção nele. Bom, depois corta pra Fujiwara e a Michiko zoando o Oyamorin por ele ser o diferentão que não assiste TV. Então volta para o presente, e o Oyamorin diz que ela é daquele grupo de idols que tem um nome estranho. O nome dela é Miyamoto, e que o amigo dele é muito fã dela, por mais que ele disse que ela não parece uma idol. E a Miyamoto fica em choque. E ele até mostra pra detetive o show do grupo dela, e fala que elas já se apresentaram no domo, e a detetive fala que elas são muito famosas e se desculpa com a Miyamoto por não conhecer o grupo dela. E a Miyamoto diz que tá de boa que essas coisas acontecem. Bom, depois de tudo esclarecido, a detetive diz que entendeu que o famoso grupo Sábado é Quarta entrou em ato do nada, e disseram pro público que era por causa da saúde de uma das integrantes, mas na verdade é que uma das integrantes, a Shintani Mei, parece estar envolvida em uma seita estranha, ou uma nova religião, que aparentemente promete a juventude eterna e um corpo imortal. E como a Mei-chan gosta desse tipo de coisa, ela deve ter ido pra esse lugar. E esse lugar é onde o Oyamorin e a detetive estão indo, que é em um vilarejo bem afastado. E a fundadora é uma mulher linda, e ninguém sabe a idade dela, e ela não envelhece, e por isso que os seguidores acreditam nessas promessas, e até dizem que ela é uma vampira. Eu sei que sou meio idiota, mas eu sei que os vampiros não existem, né? Mas o objetivo dos seguidores dela é virar vampiros com a ajuda dela. Então a detetive fala pro Kou que a missão deles é primeiro trazer a Mei de volta, e segundo é descobrir a verdade sobre essa seita chamada Paraíso, e terceiro, descobrir o objetivo dessa suposta vampira que comanda essa seita. Mas é pra ele ficar atento porque talvez eles vão precisar lutar. O Oyamorin, depois de ouvir isso, se pergunta por que uma moça ficaria tão obcecada pra ter a juventude eterna, já que a Mei é uma idol hoje.
A detetive responde que ele mesmo deu a resposta, que ela é uma idol hoje. E a Mei é a mais velha do grupo. Então a detetive entende por que a Mei se apegou a essa promessa, não importando o quão ridículo parece. É quando um cara suspeito pergunta de onde eles são, já que parece que eles não são daquele lugar. A detetive fala pra ele que os dois são do departamento editorial de Shogakukan e vieram fazer uma entrevista com a fundadora da Igreja Paraíso. Esse cara suspeito pede pra eles irem embora, porque isso não é uma coisa que gente de fora deveria se envolver, e que as noites ali são muito escuras, e é melhor eles irem embora antes do pôr do sol. O Yamorin fala pra Kyoko que esse cara deve ser um dos seguidores, e a detetive fala que não tem certeza, mas parece que o serviço deles não vai ser fácil. Então a detetive chama o Yamorin para começar a aventura deles. E foi assim que começou a história de humanos sendo encantados e manipulados e se apaixonando por vampiros. Então o cara suspeito fala para alguém chamado Ushio que dois estranhos entraram no paraíso. E essa pessoa se pergunta o que eles querem, mas é para recebê-los bem. Afinal, todos são bem-vindos no paraíso. Depois disso, vemos uma recapitulação da jornada deles para chegar no paraíso. O Yamorin fala que eles estão quase chegando, e a detetive toda cansada diz que vai ficar tudo dolorido no outro dia. O Ko acabou com a coluna dela. Bom, ele chega no vilarejo e a detetive diz que é estranho estar tudo muito quieto. Não é como se ela estivesse esperando uma multidão, mas é como se todos estivessem dormindo. É quando uma moça vem receber eles e diz que eles são muito bem-vindos e pergunta como que pode ajudar eles. A detetive se apresenta falando que é a Mejiro do departamento editorial de Shogakukan. E esse do lado dela é o editor júnior, o nome dele é Tamori. E o Yamorin meio confuso se diz que se chama Tamori. Bom, a detetive pergunta se ela é a guru famosa e que queria uma entrevista. Essa moça responde que não e que ela se chama Inamura e que administra os cuidados pessoais da senhora Ushio e é um prazer em conhecer eles e que a senhora Ushio está descansando no momento. A detetive fala que parece que estão todos descansando. A Inamura responde que sim, mas como já são 2 horas, logo os criados vão acordar e convida os dois para entrarem. Então eles entram e a detetive pede pro Yamorin não baixar a guarda. E a Inamura comenta que já vieram vários jornalistas no passado, mas eles sempre eram encrenqueiros e mal educados e só queria difamar e vazar informações confidenciais de propriedade intelectual deles, e por isso não tiveram escolha a não ser expulsá-los. É, mano, jornalista pagando bem até fala a verdade. Bom, a detetive meio sem graça fala que tem muitas pessoas ruins por aí, mas eles estão fascinados pelos ensinamentos e a oferta sobre a juventude eterna. A Inamura, depois de ouvir isso, pergunta se é mesmo e pede para eles esperarem ali, porque ela vai consultar a senhora Ushio, já que ela é uma pessoa muito ocupada. A Kyoko concorda com ela e pergunta se ele tem alguma área para fumante, porque foi uma viagem bem longa e ela tá doida pra puxar o Marlboro. Ah, Kyoko, você é mais forte que isso, vai, eu acredito em você. A Inamura responde que não tem, porque a senhora Ushio não gosta de cigarros, mas se ela quiser pode fumar fora do prédio, mas não é pra deixar as cinzas por aí. A detetive concorda com ela e diz pro Yamorin que essa é a oportunidade perfeita pra eles xeretarem por ali. E o Yamorin, todo impressionado, diz que a detetive é incrível por usar essa desculpa de querer fumar pra poder investigar o lugar. E ela, mantendo a pose de fodona, concorda com ele. Na verdade ela queria fumar mesmo. Então os dois patetas começam a explorar o lugar e a detetive percebe que é só uma casa com 2 andares e 2 áreas subterrâneas, que são os quartos dos seguidores, e que esse lugar era um hotel japonês tradicional no início, e não acharam nenhum sinal da Mei. Com isso, a detetive chega à seguinte conclusão: eles não têm área para fumantes. É a prioridade dela. Bom, a detetive fala para darem uma olhada no jardim, e que queria entrar em contato com a Mei o mais breve possível, mas pelo que parecem, todos dormem até de noite, então eles vão ter que esperar lá por um bom tempo. Talvez eles estejam treinando pra virarem vampiros. Isso seria hilário. Então eles encontram a Mei e a detetive fala pro Cole seguir a deixa dela. E ele, sem entender nada, só vai. Então a detetive cumprimenta a Mei e diz que quer fazer algumas perguntas. E a Mei, toda envergonhada, fala que não. E a detetive começa a atuar como se conhecesse ela. E pergunta se ela é a Mei do grupo. E na hora, a Mei tapa a boca dela. Quem essa Mei pensa que é pra colocar a mão na boca da musa maravilhosa da detetive? Bom, a Mei diz que está escondendo a identidade dela para eles não descobrirem. A detetive pergunta, já que ela é uma idol super famosa, como que eles não reconheceram? A Mei responde que se isso acontecer, não tem nada que ela possa fazer, mas ela nunca foi tão famosa como as outras integrantes. A detetive, depois de ouvir isso, diz que não teria tanta certeza sobre isso. O Yamorin pergunta pra Mei como que eles podem chamar ela. Ela responde que ali ela é conhecida como Satsuki. Então o Yamorin pergunta pra Satsuki se ela é uma seguidora do paraíso. Ela responde que se afiliou a eles há um mês,
O Cole diz que a senhorita Inamura mencionou os criados do paraíso, e se ela é uma deles. A Satsuki concorda com ele e fala que o desejo da senhora Ushio é que os membros do paraíso sejam chamados de criados. Então Yamorin e a detetive se entreolham e a Satsuki pergunta por que eles estão entrevistando ela. O Yamorin pergunta se ela quer se tornar uma vampira, porque ela sabe muito bem do que ele está falando e não se importa com a resposta dela, mas quer ouvir isso da boca dela. E quando ela vai responder, a Inamura chega dizendo que a senhora Ushio está esperando por eles e pede para seguirem ela. E a detetive não conseguiu fumar. A Inamura diz que eles tiveram sorte porque poucas pessoas conseguem conversar com a senhora Ushio de primeira. Na verdade, é bem raro ela aparecer na frente de qualquer um. A detetive sussurra pro Yamorin se ele está bem, porque ele parecia meio irritado quando estava interrogando a Satsuki. Ele responde que ficou um pouco, porque ele se lembrou de como é complicado confiar nos vampiros. E a detetive pergunta se é sobre o jeito que eles entregam as informações, de pouco em pouco. O Yamorin diz que se a Satsuki tivesse certeza, ele estaria disposto a ajudar, mas ele acha que se alguém não consegue responder isso sem hesitar, não deveria estar ali. Ou se essa Ushio é mesmo uma vampira, ou o que ela está planejando. Então ele chega na sala que a senhora Ushio está, e a detetive diz pro Yamorin se lembrar que os vampiros conseguem usar o charme para controlar os humanos. A vampira certa vai te controlar como se fosse nada. Vamos ver se você é uma garota linda ou uma mulher linda, senhora Ushio. Então eles entram na sala e se deparam com a senhora Ushio e percebem que ela é uma mulher muito linda, mas não é aquele tipo de beleza. Parece que ela se esforça bastante para cuidar da aparência. Então a Inamura pergunta se eles ficaram surpresos com a beleza e a juventude dela. A detetive responde que ficou um pouco e começa a pensar que a Ushio tem aquela cara que te faz dizer: "O quê? Você tem mais de 40 anos? Não brinca. Porque não parece. Isso não é o charme de um vampiro." A Ushio diz pra Inamura que ela não deve incomodar as visitas, e a detetive percebe que ela está usando um microfone. Então a Ushio diz que é um prazer em conhecer eles, e que ela se chama Ushio Arasatoshima, e que eles são bem-vindos ao paraíso. E já que eles foram ali para entrevistá-la, vai responder as perguntas como puder. Bom, os dois patetas se entreolham e dizem em pensamento que é muito cedo para confirmarem que ela não é uma morta-viva. Então a detetive concorda com a Ushio e diz que é a Mejiro do departamento editorial de Shogakukan e agradece por ceder um tempo para a entrevista. E o Yamorin esqueceu do disfarce. A Mejiro diz que já ouviu muito sobre a juventude e beleza dela, mas agora que ela viu pessoalmente, ela está com tanta inveja. E a Ushio, toda fofinha, agradece a ela. Então a detetive diz que há um rumor que para ela manter essa juventude é porque ela seria uma vampira, mas isso seria bobeira, porque os vampiros não existem na vida real. E na hora, a Ushio corta ela e diz que os vampiros existem. E a detetive pergunta se ela está falando sério ou se é uma metáfora. E a Inamura diz que se ela não estiver disposta a acreditar no que a senhora Ushio disse, é melhor se retirar agora mesmo. A detetive diz que não vai engolir essa, porque qualquer um ficaria com o pé atrás com essa afirmação. A Ushio concorda com a detetive e diz pra Inamura que é senso comum reagirem dessa maneira, e fala pra eles que pode garantir que os vampiros existem. A Kyoko pergunta se ela é uma, e a Ushio responde perguntando se a detetive acreditaria se ela dissesse que é uma. E a Kyoko concorda com ela. Então o Yamorin se apresenta e diz que acredita na existência dos vampiros, mas não sabe se a Ushio é uma. E manda real, se ela for mesmo uma vampira, que transforme ele em vampiro. Rapaz, deixa nós não ficar sabendo disso. Bom, depois disso, a detetive começa a refletir. É uma posse e tanto, mas se ela disser que sim, então com certeza é tudo mentira. Porém, se ela disser que não, pelo menos a Ushio sabe do processo para se transformar em vampiro. A Ushio responde que não pode fazer isso, e o Yamorin pergunta por que não, já que é só um vampiro tomar o sangue de um humano que ele se transforma em vampiro. A Ushio fala que tem algumas condições específicas para isso acontecer. Tomar o sangue não é o suficiente, mas eu não vou explicar o processo detalhadamente. Seria tolice contar isso pro mundo mortal. Bom, a detetive cochicha pro Yamorin e diz que talvez a Ushio saiba sobre os vampiros, e o Cole diz que ainda não tem certeza, mas agora é melhor investigar essa seita e fazer a Ushio contar o que sabe sobre os vampiros. Então Yamorin diz que quer se tornar um vampiro e pergunta o que precisa fazer para isso acontecer. Na página seguinte, vemos a Ushio e a Inamura conversando, e a Inamura pergunta se ela tem certeza, porque eles são só dois jornalistas meia boca de uma revistinha qualquer. Inamura, cuidado para não virar figurante. E ela diz que sente algo suspeito sobre os dois. Eles não são o que parecem ser. É como se soubessem bem mais do que deviam. A Ushio pergunta o que há pra saber, já que eles não têm segredos. Tudo que ela faz é oferecer o paraíso aos criados. Entendeu? Eu não minto. Os vampiros realmente existem. Ou você também duvida de mim, Namura?
Então corta pro Yamorin e a detetive conversando, e ela fala que não tinha muitas opções, só que precisava acabar com eles entrando por uma seita. O Cole diz que não pensou em outra maneira, mas assim eles conseguem ganhar tempo. A Kyoko concorda com ele e diz que a última coisa que eles precisam é ser expulsos dali. Que, aliás, está bem conservado, hein, Kyoko? Bom, a detetive comenta que o Cole foi um gênio de mandar a Ushio transformar ele em vampiro na frente de todos. E ela fala que quase teve um ataque lá. E o Yamorin se desculpa. Então a Kyoko pergunta o que ele achou da Ushio. E ele fala que tem 90% de certeza que ela é uma humana. E a detetive dá um soco na cara dele, falando pra ele não olhar ela ainda. Achei engraçado essa parte. Bom, o Yamorin diz que a Ushio não tem a mesma vibe de vampiro, igual quando o Haruka apareceu. Ou então quando conheceu o Azami. A vibe é quase a mesma de quando a musa maravilhosa da Suzuki entrou na história, que ela não parecia ser uma vampira até ir pra cima da detetive Azami. A Kyoko concorda com ele e diz que as pessoas que já tiveram contato com os vampiros sabem como que é essa sensação. O Yamorin fala que é muito mais óbvio para os outros vampiros. Ah, você está dizendo que você... E na hora, a Inamura bate na porta e pergunta se eles já terminaram de se trocar. Então somos agraciados com essa bela visão da detetive. E pera aí, quem é esse rapaz elegante do lado dela? Bom, a Inamura diz que eles ficaram ótimos com essa roupa e que agora eles fazem parte do paraíso e pede para entregarem as roupas e os pertences pessoais da vida anterior deles. E na hora, a detetive congela. Então a Kyoko pergunta por quanto tempo que eles vão ficar com as coisas deles. E a Inamura responde que é por toda a eternidade. Mas se ela não estiver preparada para abandonar a vida antiga dela, pode sair do paraíso, mas nunca vai poder entrar de novo lá. E a detetive fica em choque. Bom, a detetive quase chorando implora pra Inamura deixar ela fumar só um cigarrinho, porque ela não deu nenhum trago desde que chegou ali. E o Yamorin, com um olhar de pena, coloca a mão no ombro dela e diz pra ela desistir, porque agora que ela entrou, não vai querer desagradar a senhora Ushio. E a Inamura concorda com ele. Kyoko, aproveita esse arco pra trocar a fumaça pelo ar fresco, vai. Isso vai fazer muito bem pra você. A detetive, depois de relutar muito, entrega os pertences dela e pede para cuidarem bem dos bebês dela. Achei engraçada essa parte. Depois disso, a Inamura pede para eles seguirem ela, porque os criados já devem ter acordado. O Yamorin cochicha pra detetive e, como ele estava dizendo, não acha que a Ushio seja uma vampira. Porém, não pode dizer que tem 100% de certeza disso. Parece que a Ushio sabe algumas coisas sobre os vampiros. Ou ela estava desviando a pergunta e a gente exagerou. Mas tem outra coisa. É vago, mas eu sinto a presença de algum vampiro em algum lugar desse vilarejo. Então corta pra Ushio sentada em um sofá desabafando. Haha, Tamori, né? Que garoto estranho. Tão estranho. É como se ele não fosse exatamente humano. Na página seguinte, vemos nossos dois patetas se apresentando para os outros criados. E eles falam que estão felizes por estarem ali e que querem ser amiguinhos deles. E essa foi a reação dos criados. Bom, depois dos criados simplesmente ter ignorado eles, a detetive diz pro Yamorin que assim eles já conquistaram os corações deles. E o Cole, todo envergonhado, diz que isso não foi uma boa primeira impressão e pergunta por que eles fizeram aquilo. Então eles veem a Satsuki e vão falar com ela. A Satsuki pergunta se eles viraram criados, e a Kyoko responde que sim, porque ficaram impressionados com a beleza da senhora Ushio. Aí corta pra eles impressionados depois da Satsuki contar que a Ushio tem 42 anos. Caraca, até eu fiquei impressionado com isso. E a Kyoko diz em pensamento que ela é bem gostosa pra alguém com mais de 40 anos. Concordo com a Kyoko. Bom, a Satsuki fala pra eles que os criados não interagem muito entre si, porque meio que existe uma competição, onde todos estão competindo pra entrar nas graças da senhora Ushio quando chegar na graduação. Os dois perguntam o que é essa graduação, e ela responde que é quando você vira um vampiro e vai embora daquele lugar. Pelo menos foi isso que a Inamura falou para os criados. A detetive pergunta quantas pessoas se graduaram desde que ela chegou ali. A Satsuki responde que só viu uma pessoa se graduar, e era um senhor de meia idade, e ela se lembra muito bem desse dia. Passou perto, mas eu consegui. A detetive pergunta o que passou perto, e a Satsuki responde que é a oferenda, porque cada candidato oferece algo diferente, como comidas, saquê, relógios caros ou até dinheiro, e ela fala que já ofereceu quase todo o dinheiro dela. A Kyoko, depois de ouvir isso, fala que não quer desapontar ela, mas aquele cara nunca virou um vampiro. E na hora, a Satsuki diz que viu ele ter se tornado um vampiro, porque dias depois que ele foi escolhido, ela viu um vampiro voando no céu, bem na frente da lua. Provavelmente deve ter sido esse cara. Então corta pra Inamura indo pra uma sala, e ela está muito desconfiada dos dois. Aí ela começa a olhar os pertences deles, mas não encontra nenhuma identidade, e se pergunta quem são eles. A Inamura examina o bloquinho de anotações da detetive, mas não encontra nenhuma informação, e ela até desmonta a caneta dela, mas também não teve sucesso nenhum. E a Inamura fica full pistola e se pergunta quem é essa mulher.
É, Inamura, a detetive Yanko não brinca em serviço, não. Bom, a Inamura, depois de não conseguir encontrar nada, vai e puxa o Malboro. Ô, qual é, Inamura? No capítulo 2, você falou que não podia fumar porque a Ushio não gostava de cigarros e se fosse fumar tinha que ser fora do prédio e todos olha lá. E agora você, que é de confiança da Ushio, tá fumando dentro do prédio? Enfia a hipotenusa. Então a Inamura começa a refletir. É um pouco cedo, mas vamos ter que fazer a graduação dela. Aí corta pro Amorim e a detetive conversando, e ela fala que não está gostando muito disso, principalmente sobre a Satsuki acreditar nos vampiros, se baseando em nada, mas, de alguma forma, ela viu algo no escuro. Um vampiro voando pelo céu, sob a luz da lua. O Amorim fala que provavelmente a Satsuki estaria confusa, ou vendo coisas. A detetive concorda com ele, e diz que exceto pelo fato de ela ter visto isso, na noite que ela esperava ver um vampiro. E a Kyoko manda real que só daria uma na cara da Satsuki e ia falar pra ela deixar de ser tonta e ir pra casa lidar com os problemas dela. A Kyoko perdeu a paciência depois de ser obrigada a ficar sem fumar por causa da garota que tá insegura com a aparência. Vai contar isso pra detetive? Justo ela que já sofreu bullying das vampiras por causa da aparência? Bom, é quando a Inamura chega e fala que tem algo pra tratar com a Mejiro e pergunta se ela não se importa de acompanhá-la. A Kyoko concorda com ela e a Inamura diz que vai falar com o Tamori depois, porque ela quer falar com um de cada vez. Então a Inamura leva a detetive pro meio do mato e a detetive fala que é uma trilha bem íngreme, e a Inamura diz que ela vai se acostumar rápido. A Kyoko diz que tem uma coisa que não tá fazendo muito sentido, porque ela sabe que quando alguém vira vampiro, vai embora do paraíso. Mas pelo que ela ouviu, nenhum dos graduados voltaram ali depois de terem virado vampiros. A Inamura fala que eles tinham coisas que queriam fazer depois de virarem vampiros, então não tem motivo pra eles voltarem ali. E a Kyoko mandou uma indireta perguntando se a Inamura não acha que eles iam se sentir gratos pelas pessoas que transformaram eles em vampiros. E por que não voltar de vez em quando só pra falar um oi pros novos criados? Ou será que tem um motivo para eles não poderem dar as caras por aqui? Então a Inamura diz que já chegaram e que ali tem uma ótima vista do paraíso, e pra tomar cuidado aonde pisa porque é bem íngreme. A Kyoko fica impressionada e pergunta sobre o que ela queria tratar. E na hora, a Inamura empurra a detetive no penhasco e fala que essa é a graduação dela e dá os parabéns. Enquanto ela está caindo no penhasco, o Yamorin chega no modo meio vampiro e pega a detetive no colo e fala que essa foi por pouco, e ela fica toda felizinha ao ver ele. E a Kyoko fala para o Yamorin: era o que eu pensava, Cole. A graduação no paraíso significa morte. Eles tiram tudo o que querem dos membros e aí somem com eles. Isso significa que a Satsuki está em perigo e a gente tem que salvar ela. Na página seguinte, vemos o grupo Sabara Quarta se apresentando e com a Mei dizendo que é a irmã mais velha do grupo. Então corta pro Yamorin e a detetive pendurados em um galho. Ele pergunta se ela está bem, e a Kyoko responde que bem não é a palavra certa, mas ele mandou bem. Eles percebem que ainda tem uma queda e tanto, e que mal dá pra ver o chão. A Kyoko pergunta se ele consegue levar ela lá pra baixo, e o Yamorin desce com ela. Então corta pra detetive falando que o Ko virou um monstrinho mesmo, e ele fala que não precisa elogiar ele desse jeito, e ela diz que foi só uma brincadeira. Bom, a detetive fala que os rumores eram verdadeiros, e percebe que a orelha do Yamorin está sangrando. O Ko responde que como ele entregou o furador dele pra Inamura, ele só arrancou o brinco pra se transformar. E a Kyoko fala que ficou com agonia só de ouvir isso. Pô, até eu fiquei, mano. Bom, eles percebem que está bem escuro ali e que só conseguem enxergar um pouco com a luz da lua. E a Kyoko diz que sabe o que vai encontrar ali, mas ela quer confirmar primeiro. O jeito que aquela mulher me empurrou da montanha é como se ela já tivesse feito isso várias vezes. Então os ex-patetas começam a explorar a ravina e a detetive percebe que tem uma fenda bem funda na base do penhasco. E os seguidores que caem ali não conseguem sair. E naquela parte da montanha, ninguém vai achar algum corpo por acidente, quando o paraíso termina de sugar os criados e seus bens. O Yamorin pergunta o que eles vão fazer agora, tipo, pegar a Mei e meter marcha? E a detetive fala que sim, porque não tem motivos pra eles complicar as coisas agora. Por sorte, eles acham que eu estou morta. Primeiro a gente... E nessa hora, aparece aquele cara suspeito do primeiro capítulo, perguntando se eles conseguiram escapar do paraíso. E pede pros dois seguir ele, porque ele vai ajudar os dois. Então corta para os criados fazendo suas oferendas para a senhora Ushio. E vemos a Mei indo fazer a oferenda dela. E ela está bastante desesperada por não ter mais nada para oferecer. A Ushio diz que não precisa se preocupar, porque essa dedicação que a Satsuki tem por ela já é o suficiente. Mas eu sou uma cantora de um grupo de idols. Eu tenho 20 anos e eu sou a mais velha do grupo. E o estresse tá me matando. E eu só vou ficar mais velha. Eu não consigo acompanhar o ritmo das outras. E por isso que eu preciso da juventude eterna. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu preciso me tornar uma vampira. E nessa hora, a Inamura coloca a mão no ombro dela e diz que a audiência dela acabou. Então o Shio pergunta se o Tamori não vai vir. E a Inamura responde que ele disse que não preparou algo pra oferecer ainda. E o Shio diz que ele é um bobinho porque ele não precisa se preocupar com isso. A Inamura concorda
concorda com ela e diz que vai falar com ele, e manda os seguranças procurarem o Tamori e se prepararem para mais uma graduação. Na página seguinte, vemos a Inamura batendo na porta do quarto da Satsuki, dizendo que tem novidades sobre a graduação dela, e pedindo para abrir. Então a Satsuki abre a porta, e quando a Inamura entra, dá de cara com o Yamorin lá dentro. Na página seguinte, vemos o cara suspeito falando que sabe sobre o paraíso. O paraíso começou como uma seita de fundo de quintal qualquer. Eles não causavam problema. O slogan era boa saúde e uma vida longa. Tudo que eles queriam era viver na natureza, bem longe da cidade. Só que de 10 anos pra cá o paraíso mudou. Eu tô de olho neles há bastante tempo e vi que gente que entra ali não sai mais não, com a exceção de vocês dois. Então o cara suspeito convida a detetive pra entrar porque ele vai contar tudo o que sabe. E a Kyoko fica toda empolgada. Daí volta pro quarto da Satsuki e a Inamura fala que estava procurando pelo Tamori. E diz que talvez ele tenha se esquecido das regras, mas os criados não podem entrar nos quartos um dos outros. E ela percebe que o Tamori não está vestindo as roupas dos criados. E pergunta como que ele pegou elas de volta. O Yamorin fala que estava querendo ir ver a Mejiro. Ô Inamura, será que ela está no fundo da ravina? A Inamura, depois de ouvir isso, chama os seguranças e fala para não deixar a Satsuki e o Tamori saírem dali em hipótese alguma. E se precisar, pode dar fim neles. O Yamorin manda a Satsuki ficar atrás dele porque agora que vai começar a diversão. Então ele vai quebrando os figurantes um por um e a Inamura e a Satsuki ficam impressionadas. O Yamorin fala que eles vão ficar bem porque ele se segurou e percebe que a Inamura deu no pé. Então corta pra ela se perguntando quem é esse moleque e pedindo mais reforços. Enquanto isso, o Yamorin está analisando a situação. Eu tenho que ir atrás da Inamura, mas eu não posso deixar a Satsuki aqui sozinha. Aposto que vai aparecer mais aqueles caras de preto, então é mais seguro levá-la comigo. Mas se ela me ver assim, ela vai se assustar. Ah, que merda pensar nisso agora. Então o Yamorin pega no braço da Shintani e diz que vai tirar ela dali, e para desistir desse nome falso. A meio desesperada fala que o paraíso pode trazer a juventude eterna. E o Yamorin fala pra ela deixar de ser tonta. Ah, Shintani, você ainda tá falando essas baboseiras? Você não viu o que a Inamura falou? E nessa hora aparece um figurante e dá uma tacada na cabeça do Yamorin. Ô, na moral, só eu que achei esse figurante parecido com o Mano Brown. Bom, depois dessa tacada, a Inamura fala que só sobrou a Satsuki e que é melhor ela não resistir. E nessa hora, o Yamorin começa a coringar e as duas se assustam. E ele começa a falar. Ah, droga. Ah não, vocês pediram por isso. Sabe, um masticadinho desse traz o pior que há em mim. Eu vou me segurar, mas é bom vocês darem seu melhor, porque eu menstruei. Então o Yamorin parte pra cima dos figurantes e ainda sobe na cabeça de um. Pô, na moral, esse gol tá muito amostradinho, hein? E mete a voadora nos figurantes que sobraram e derruba todos eles. Ah, ainda bem que eu treinei pra ficar consciente nesse modo meio vampiro. Então o Yamorin manda ela desistir e a Inamura faz a meio de refém e pergunta que diabo que ele é. Então ele manda ela soltar a Satsuki porque a casa caiu. A Inamura fala que ele estragou tudo e o paraíso deles acabou. E se o Tamori não colocar as mãos pra cima, ela vai atirar na Satsuki. O Yamorin levanta as mãos e pergunta onde está a senhora Ushio. Sabe, você e a senhora vampira pode começar o culto em outro lugar, mas a gente vai te achar, de um jeito ou de outro. A Inamura fala pra ele deixar de ser sonso, porque os vampiros não existem. O Yamorin pergunta se a Ushio não é uma vampira. Mas é claro que não, ela só é uma velha fracassada de meia idade que é mais bonita que o resto. E nessa hora, a Ushio aparece e pergunta o porquê de toda essa bagunça. O Yamorin aproveita o momento pra tentar se mover, e a Inamura rosna pra ele, mandando o Kou ficar quietinho, senão ela vai dar fim na Satsuki. O Yamorin diz que se ela eliminar a refém dela, não vai ter como negociarem. A Inamura responde que ela pode atirar no desespero, ou talvez ela aperte o gatilho sem querer. A Ushio pergunta sobre o que ela está falando, e a Inamura manda ela ficar quieta que depois elas conversam. A Ushio se assusta com a arma que a Inamura está usando, e ela responde que a Ushio não faz ideia do que ela fez pra manter essas fantasias idiotas vivas. Tudo foi tão fácil. Contanto que você continuasse falando sobre os vampiros e os carai, um idiota atrás do outro caía nesse papinho de sobrenatural. A Ushio, depois de ouvir isso, entra em choque e pergunta se a Inamura não acredita nela. E ela responde que não, porque não é um dos puxa-saco da Ushio. Mas depois elas conversam sobre isso, porque primeiro elas têm que resolver ali. Ô Tamori, você entendeu, né? Fica pianinho. O Yamorin manda ela soltar a Satsuki e a Inamura fala que nem fudeu, porque ela viu o que ele pode fazer e assim que ela soltar a Satsuki, o Tamori vai voar pra cima dela. Então ela fala que a Satsuki talvez seja útil pra ser a nova senhora Ushio dela, já que ela foi muito fácil de enganar desde o começo e vai ser muito mais útil do que aquela velha.
Mano, a Ushio era só um fantoche. A verdadeira vilã era a Inamura. Bom, a Inamura diz que desse modo elas iriam enganar mais os idiotas por aí, dando um pouquinho de esperança pra eles. E a Shintani, chorando, pede pro Tamori ajudar ela. Então a Yamorin fala que entendeu e pede pra ela fechar os olhos por 5 segundos, que esse vai ser o tempo suficiente pra resolver tudo aquilo. A Inamura pede pra ele parar com isso, e o Yamorin, todo debochado, pergunta se vai doer se ela der 5 segundinhos do tempo dela. A Inamura, depois de ouvir isso, começa a refletir. 5 segundos? O cara é uma máquina. Ih, peraí, texto errado. A Inamura, depois de ouvir isso, começa a refletir. 5 segundos? O que ele poderia fazer em 5 segundos? Será que ele vai abandonar Satsuki e fugir? Pelo menos é isso que eu faria, mas... E na hora, a Shintani fecha os olhos e começa a contar. Então Yamorin entra no estado transitório e submerge no chão. E brota atrás da Inamura, arrancando a arma da mão dela e dando um socão na cara dela. Caramba, a Suzuki ensinou direitinho, hein? Bom, o Yamorin, super tranquilo, pergunta se a Mei está bem. Ela responde que sim, mas pergunta se está tudo bem com o Tamori. E ele responde que foi só um arranhão, então tá tudo bem, porque ele está fazendo um curso online de karatê. Olha, pelo que eu sei, karatê, a gente usa a mão pra quebrar um bloco, não a cabeça pra quebrar um taco de beisebol. Então o Shio pega a arma que a Inamura estava usando e fala desesperada que os vampiros existem. O Yamorin manda ela largar a arma porque ele percebeu pela dúvida dela que a Ushio nunca usou uma arma de verdade. Amadores nunca acertam o alvo. Pelo menos é assim que a senhora detetive fala. E na hora, a Ushio aponta a arma pro queixo dela e fala que estava certa, que os vampiros existem, porque o Tamori é um vampiro. E a Shintani fica confusa. Então a Ushio diz que esperou toda a vida dela por aquele momento, e que um tiro não é nada pra uma vampira. Você acredita em mim agora, não é? Você acredita, né, Tamori? E nessa hora, começa a tocar uma música e uma voz começa a dizer: ah, não me fala isso agora porque eu não quero duvidar de você. É uma música tão boa, não acha? Sim, a gostosa. Quer dizer, a detetive apareceu dando esse show. Ah, e depois de 5 capítulos essa safada voltou a fumar. Pô, Kyoko, eu tava acreditando em você. Bom, a detetive fala que essa música se chama Traje Casual e Traje Formal da Shio Arashima. E na hora, a Ushio fica em choque. A Kyoko diz que ouviu essa música pela primeira vez faz pouco tempo, porque um amigo dela é muito fã da Shio. E ela joga vários artigos e notícias sobre essa idol. Esse meu amigo me apresentou a música dela. Sua familiar? Shio. Então a detetive conta que aquilo é um artigo de 27 anos atrás, de uma idol chamada Shio Arashima, mas ela não passou muito tempo nos holofortes. Só que o interessante é que logo antes de se aposentar, a Arashima contou para os jornais que tinha se encontrado com um vampiro, e esse rumor se baseava no machucado do pescoço dela, que parecia muito uma mordida, mas as pessoas achavam que era uma última tentativa de chamar a atenção, e a detetive termina dizendo que não sabe a verdade sobre esse incidente, mas ela sabe de uma coisa, que depois de 27 anos, aquela garota de 15 anos teria 42 anos hoje. A Ushio, em lágrimas, começa a desabafar. Entendo, já faz tanto tempo assim. Eu queria fazer parte daquele mundo brilhante que eu via na TV, mas esse mundo brilhante não era nada igual aos meus sonhos. Eu tive uma crise, mas consegui seguir em frente, sem conseguir admitir que eu queria desistir. E aí, aquilo aconteceu. Foi mesmo pura coincidência, mas de algum jeito, eu realmente quis acreditar que eu tinha me tornado uma vampira. Bom, depois da verdade ser revelada, vemos a Inamura sendo escoltada pelos policiais. E ela está desesperada gritando que os vampiros existem, porque ela viu um vampiro de verdade. Então os policiais falam pra ela contar isso quando chegarem na delegacia. Mas eu tô falando sério, os vampiros são reais. Aquele moleque lá, o Tamori, ele é um vampiro. Então o policial fala que não tem nenhum garoto com esse nome ali, e avisa que essa brincadeirinha dela pode sair cara. Enquanto isso, nossos 2 patetas estão escondidos com a Mei atrás de um arbusto. E eles ficam aliviados que os policiais foram embora e por não terem dado os nomes reais deles. A Shintani, impressionada, começa a fazer um monte de perguntas. Peraí, seu nome não é Tamori? E você não tá mais machucado? E por que estamos nos escondendo? Você se cura rápido porque você é um vampiro? Os vampiros se arrebentam super rápidos assim? O Yamorin, curto e grosso, fala pra ela que os vampiros não existem. E a detetive diz que se a Mei tem dúvidas sobre os vampiros, ao invés de perguntar pra eles, é melhor perguntar para o Shio. Então a Mei corre até o Shio e pergunta se os vampiros e a juventude eterna era tudo uma mentira. A Ushio olha pra Mei e pergunta se ela é aquela cantora idol que disse que tinha 20 anos.
anos. A Shintani concorda com ela e diz que, segundo o gerente, ela é a irmã mais velha do grupo. A Ushio, depois de ouvir isso, diz que, como a Mei pode ver, ela é uma cantora idol velha, e é óbvio que ela não tem a juventude eterna, e se desculpa com a Mei. A Shintani diz que a senhora Ushio é jovem e linda e que quer ser igual a ela. A Ushio dá uma risada e fala que vai contar pra ela um segredinho de beleza. Sabe, só não fica acordada até tarde. Enquanto a Ushio está sendo escoltada pelos policiais, Oyamori diz pra ela que acha que 40 anos ainda é jovem pra uma mulher. Ah não, ele fez de novo. Mano, esse Amorim gosta de um bom vinho, mano. Bom, a Ushio, depois de ouvir isso, fala que talvez ela possa contar pra eles o verdadeiro significado do paraíso. Na página seguinte, vemos a Kyoko em um traje bem praiano, feliz por finalmente estar de volta na humilde residência dela. Ô, na moral, eu achei bem fofinha a detetive com esse traje bem praiano assim, sem aquele sobretudo dela. Melhor que isso é sem ele. Não, pera. Bom, Oyamori fala que a polícia demorou bastante na interrogação, e depois a detetive quis passear por lá antes de vir embora. A Kyoko diz que seria um desperdício enorme dirigir até lá só pra investigar o paraíso, e pergunta o que eles conseguiram sobre a Ushio. Então volta pra eles conversando sobre o que seria um paraíso de vampiros. A Ushio Arasatoshima, vulgo Shio Arashima, foi atacada por um vampiro. E aquela sensação que o Yamorin teve no capítulo 3 era a marca da mordida dela. Mas aquele vampiro disse uma coisa pra ela. Um paraíso de vampiros. Um lugar lendário para onde os vampiros solitários vão, onde as noites são longas e a vida é dura. A moradia perfeita para os vampiros. Eu mesmo sou um vampiro solitário. Bom, a Ushio nunca soube onde ficava esse lugar, nem como encontrá-lo, mas na esperança de algum dia encontrar aquele vampiro, ela colocou o nome do culto de Paraíso. A Kyoko fala que não esperava achar nada de útil nesse caso, mas no final encontraram uma pista bem inesperada, e pergunta se o Kou vai atrás disso. Oyamori responde que sim, e pergunta se ela vai junto. A detetive diz que se ele bancar tudo, ela vai. E Oyamori pergunta se isso é uma brincadeira. Pô, Kou, é uma troca. Ela bancou metade da aventura, agora você banca o resto. Bom, é quando a Miyamoto e a Mei chegam e agradecem a eles por tudo que fizeram. E que até pensaram em trazer todo o grupo, mas no final só vieram as duas. A detetive, sendo nobre, diz que só fizeram o trabalho deles e que não era preciso trazer o grupo todo. Então a Shintani se desculpa e diz que graças a eles ela está tentando lidar melhor com essa ansiedade e que está refletindo muito no que a senhora Ushio disse sobre não existir a juventude eterna. Mas apesar disso, ela trabalhou muito para encontrar a beleza interior dela. E a Mei fala que vai tentar fazer o mesmo. Oyamori, depois de ouvir isso, começa a se lembrar de algo. Então volta para quando a Ushio estava sendo escoltada pela polícia e o cara suspeito do primeiro capítulo veio correndo falar com ela. O nome dele é Gonta, e ele é bem próximo da Shio. O Gonta diz que ainda escuta a música dela, e a Ushio, emocionada, fala que ele é um bobinho, porque a música dela nem saiu em CD. Bom, o Gonta e a Shio cresceram no mesmo vilarejo. Na verdade, eles são amigos de infância, e é por isso que ele é muito fã da Shio Arashima. Eu gravei a primeira música dela numa fita cassete, quando tocou no rádio, e eu tenho ouvido desde então. E mostra a detetive e o Gonta, em silêncio, ouvindo a música da Shio Arashima. Bom, a Kyoko fala que provavelmente a Inamura impediu os dois de se encontrarem, e o Yamorin concorda com ela. Na página seguinte, vemos a Nasuna completamente incrédula ao saber o que os dois patetas estavam fazendo. Sim, a danada apareceu. Ah, e aqui já é depois da conversa deles no capítulo 200. Bom, ela pergunta desde quando destruir uma seita é trabalho de detetive. Oyamori responde que essa era a única maneira de resolver o pedido da cliente. A Nasuna concorda com ele, mas pede pra ele pelo menos fingir que é humano normal quando ele estiver trabalhando. Então ela comenta que a Kyoko poderia ter ido de arrasta naquele lugar. E o Kou fala que isso acontece direto, mas ele está lá pra proteger ela. E a Nasuna, depois de ouvir isso, fica brava e manda um papo reto pro Kou. Cara, eu te amo, Kou, mas se alguma coisa acontecer com a Kyoko, você vai se ver comigo. E o Yamorin, todo bobão, diz pra ela não se preocupar, porque ele daria vida pela detetive. E na hora, a Nasuna dá um tapão na cara dele. Mano, mó lapada seca. Bom, a Nasuna fala que se os dois forem jogar no Vasco, ela vai acabar ficando sozinha. E o Kou tenta mudar de assunto, dizendo que queria muito resolver aquele caso logo. E a Nasuna zoa ele, perguntando se é porque ele queria virar amiguinho de uma idol. Porque ele virou. O Yamorin diz que sim, mas não é do jeito que ela está pensando. Então volta pro escritório da detetive. E a Mei fala que queria agradecer o Tamori pessoalmente. E pede pra trocarem contatos.
O Yamori concorda com ela e fala que não tem online, mas pergunta se eles podem trocar os números de telefone. E a expressão que a detetive e a Miyamoto fazem é incrível. Bom, ele tenta se explicar dizendo que a Mei queria agradecer e por isso pediu alguns autógrafos do grupo dela pra poder dar pros amigos dele, que é muito fã do grupo dela. E a Nasuna diz em pensamento que tá começando a se preocupar com ele. Pô, Nasuna, agora que você vai se preocupar com ele? Bom, o Yamorin disse que queria muito resolver aquele caso logo. Eu estava procurando por uma pista, ouvi histórias, rumores, casos antigos e até contatei outros detetives, porque eu estava procurando por uma frase específica. E aí, eu finalmente encontrei o paraíso dos vampiros. E eu realmente procurei por um lugar que se encaixasse naquela descrição. E no final era aqui. As noites são tão longas e eu achei o que eu estava procurando. Então a Nasuna fala que não viu outros vampiros além dela. E o Yamorin fala que uma vampira já é o suficiente por ali. Mas agora eles podem falar que ali é o paraíso da Nasuna. E ela dá uma risada. Ué, o que foi? Não é um nome tão ruim, né? E assim termina o arco do paraíso, que, mano, eu gostei muito desse arco. Eu sei que várias pessoas não ligaram tanto pra ele por ter novos personagens e ser uma história à parte da original, mas assim, eu gostei muito de ver essa parceria do Yamorin e a detetive, além de ele estar seguindo o sonho dele de ser detetive. No caso, meio detetive, já que ele é um assistente. E uma coisa que eu percebi é que o Cole ele está mais maduro nesse arco, como no capítulo 2, que ele questiona a Mei se ela realmente quer se tornar uma vampira. E agora ele falando com maturidade que os vampiros não existem pra ela, mantendo aquele acordo com a história original de não revelar a essência dos vampiros para os humanos. E como eu disse no começo, esse arco foi lançado para divulgação da segunda temporada, tanto que eu nem esperava que a Nasuna ia aparecer, mas deu pra matar a saudade dela. E agora eles vão viver a vida deles no paraíso da Nasuna. E sinceramente, o que eles vão fazer daqui pra frente, eu não me importo muito, porque como deu pra ver, os dois estão juntos e é isso que importa. Assim, eu sei que o final de Fukashi no Uta é meio polêmico, porque tem gente que gosta da história e gosta do final, como também tem gente que gosta da história e não gosta do final, o que está tudo bem, mas tem gente que não gosta do final porque acompanha pela modinha e consome mais do mesmo e reclama das mesmas coisas e tal. E assim, eu não tô aqui pra mudar a opinião de ninguém, até porque hoje em dia as pessoas não sabem discordar sem precisar odiar, além de só escolherem a parte que querem acreditar. Mas pra mim, Yofukashi no Uta é uma obra que aborda problemas psicológicos como insônia, dependência química, ansiedade e depressão de uma maneira suave. E o foda de obras que abordam esse tema é que muitas vezes as pessoas não assistem pela abordagem, mas sim pelo hype do romance amoroso, o que eu não acho errado. Mas geralmente, esses romances amorosos servem pra mostrar que mesmo com esses problemas, a vida deles continua se desenvolvendo e superando essas dificuldades. E na moral, o Kotoyama não tá devendo nada pro ocidente, porque existe uma coisa chamada choque cultural, e o que é comum pra nós aqui no ocidente, não vai ser comum lá no oriente. Tanto que o Kotoyama já tá com um novo mangá e vida que segue. Mas é isso. Esse foi o arco do paraíso. Eu sou o Vitor, um figurante que gosta de usar que Yofukashi no Uta, Yofukashi no Uta Hakuen Ren, e não gosta muito de modinhas. Até a próxima, pessoal.